esporte e cultura. Seja bem informado através do programa Aprem Comunicação. Apresentação: Ina Moreira. Produção: Aprem Comunicação. Pois bem, Aprem Comunicação e hoje com Elias Luiz Bispo IV. Pois é, Aprem Comunicação sempre levando o maior conjunto de informações para você viver bem, para você viver melhor, para auxiliar a comunidade a verdadeiramente expandir, a verdadeiramente ser feliz. Pois bem, então vamos hoje com um tema muito interessante. O tema de hoje tem a ver com os fenômenos paranormais, com os fenômenos da paranormalidade, né? Todos nós já ouvimos falar em sonhos que de repente acontecem, sonhos proféticos. Todos nós já ouvimos falar de parentes, de amigos, de pessoas até de nosso conhecimento, de nosso convívio, que de repente nos relatam fatos, acontecimentos que nos parecem surpreendentes. E ao mesmo tempo eles nos dizem que esses fatos, esses acontecimentos parecem não se repetir. Eles vão acontecendo e de forma espontânea e sem um certo domínio. A isso chamamos de fenômenos extrafísicos. Esses fenômenos extrafísicos estão no contexto da paranormalidade, daquilo que chamamos de paranormalidade, daquilo que chamamos de paranormal. Pois bem, o termo paranormal, o termo paranormalidade, foi cunhado em 1953 e ele foi cunhado na Holanda, quando houve um grande simpósio, né, de paranormalidade, de parapsicologia, para definir a terminologia mais acertada. Qual seria a terminologia mais adequada realmente a ser utilizada naquele contexto, naquele momento. Nós notamos que muitos fenômenos foram já estudados com nomes, com nomenclaturas diferenciadas, como alfa-psíquica, metapsíquica e assim como diversos outros. Cientificamente, pensamos que a paranormalidade ela foi então observada como os fenômenos atípicos que acontecem e que de forma aparentemente espontânea e que circundam a esfera do ser humano, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o humano. Com o decorrer do tempo, começamos a utilizar o termo parapsicologia ou paranormalidade, ou fenômenos ou acontecimentos paranormais para designar todos os efeitos e fenômenos que na verdade circundam o indivíduo, mesmo que independente deste. Por exemplo, os fenômenos ligados a manifestações de luzes que ocorrem em montanhas, o fenômeno ufológico, todos estes de repente começaram a englobar o contexto dos estudos paranormais, ou da paranormalidade, ou da paraciência, tá ok? Então é exatamente sobre isso que vamos falar. Muitas pessoas também, gente, eu já tenho que deixar logo de início, eu já tenho que falar isso para vocês, que muitas pessoas dizem o seguinte: Elias, parapsicologia, paranormalidade, ela tem a ver com religiosidade? Ela tem a ver com contexto religioso? Não. Mas por que nós vemos muitas pessoas que estão ligadas à religiosidade, de repente estudando a paranormalidade? Nós vemos muitos indivíduos querendo entender os aspectos ligados ao seu contexto religioso. Até que ponto são os espíritos, até que ponto são as entidades, os anjos, até que ponto é Deus, até que ponto são as grandes mães, até que ponto realmente a paranormalidade está ali atuante e até que ponto os fenômenos têm a ver com fenômenos naturais, com fenômenos físicos, que poderiam ser chamados de metafísicos até, porque estão ligados ao indivíduo, ao humano, tá ok? Então é isso que nós temos que compreender. A ciência parapsicológica, ela estuda os diversos fenômenos, né, que estão ligados ao indivíduo. E esses fenômenos, eles são estudados a partir de diversos contextos científicos. Então, nada tem a ver com o contexto de religião. Geralmente as pessoas estão sempre equivocadas porque elas veem indivíduos místicos, espiritualistas, religiosos, buscando ali a explicação para suas manifestações, né? Procurando as explicações
para o seu contexto de fé, para o seu contexto religioso, né? E aí, então, é que percebemos inúmeros indivíduos utilizando práticas religiosas junto com o estudo da paraciência. Mas também percebemos inúmeros terapeutas, psicoterapeutas, principalmente hipnólogos, neurolinguistas e diversos outros, utilizando o contexto, o estudo da parapsicologia para entender melhor os aspectos psicológicos, os traumas, as neuroses que acometem determinados indivíduos, mesmo tendo utilizado inúmeras técnicas já reconhecidas e conhecidas fisicamente, nota-se que alguns indivíduos têm uma determinada resistência e que guardam no seu conteúdo mais profundo, no seu self transpessoal, ou seja, no seu inconsciente profundo, algumas informações que só através de alguma hipnose, de algumas tecnologias, de algumas técnicas que são utilizadas pelos terapeutas que se debruçam sobre a parapsicologia, é que terão uma certa resposta. Ou seja, tudo está no nosso inconsciente profundo, tá ok? Mas existem algumas coisas que não são tão profundas. É claro que todos vocês já devem ter visto algum show de mágica. O Chris Angel sempre aparecia na televisão utilizando esse determinado truque, aonde é proposto a ele que descubra onde está uma pessoa trancada no carro, ou onde estão chaves, ou onde está um determinado objeto. E daí então ele toca numa determinada pessoa, né? E ele vai andando vendado, e muitas vezes até também com os ouvidos tapados, e vai andando, e de repente descobre o local, né? Esse fenômeno tem muito mais a ver com uma hiperestesia. O que é hiperestesia? Hiperestesia é uma hipersensibilidade humana, natural, mas algumas pessoas já são dotadas de uma hiperestesia. Tem pessoas que confundem a hiperestesia com telepatia, e não é. A hiperestesia é uma faculdade de você perceber intuitivamente, através dos movimentos, através das ações corpóreas do outro indivíduo, o que lhe passa na cabeça, o que lhe passa nos sentimentos, que tipo de emoções, que tipo de sensações ele está trazendo. Tá ok? Então é muito interessante estudar a parapsicologia, né? A pantomnésia. O que é a pantomnésia? A pantomnésia é uma grande faculdade, é uma capacidade do inconsciente de se lembrar de acontecimentos diversos. Tem pessoas que vivem dizendo: nossa, eu não lembro nada disso da infância, eu não lembro nada. E tem pessoas, vou fazer uma brincadeira, gente, e tem pessoas de repente que nem se lembram do que comeram no almoço. Está na janta, mas o que eu comi mesmo, né? Pois é, então existem pessoas, na verdade, são dotadas de uma pantomnésia, né? E de repente vocês veem também alguns filmes onde existe determinado detetive, onde existe determinado agente, né? Agente secreto. Eu lembro-me até de uma detetive, não estou lembrado o nome do seriado que passava na televisão. Então era uma detetive que ela tinha uma memória absoluta, que era a pantomnésia, ou seja, ela se lembrava de absolutamente tudo, né? Não é legal? Ah, sim, se não for bem canalizado, gente, se a sua paranormalidade ela não estiver muito bem trabalhada, estruturada, ela pode criar grandes distúrbios para a sua vida. Ela pode lhe causar depressões, ela pode fazer com que você tenha diversas fobias, diversos medos, diversas depressões. A paranormalidade desconhecida, não entendida, né? Veja, a paranormalidade tem a ver com o ser humano, viu, gente? Não estou falando de espírito, não. Nem de anjo, nem de extraterrestres, nem de nada. Por enquanto estou falando aqui do indivíduo, tá? Todo indivíduo humano, ele é dotado até um certo ponto de uma paranormalidade, tá ok? Até um certo ponto. Tem pessoas que têm uma capacidade maior e outras uma capacidade menor. No entanto, é muito importante que vocês saibam que este indivíduo dotado de paranormalidade, dotado de energia, quando isso não é entendido, logo na infância principalmente, ele tende a sofrer muito. Por que ele tende a sofrer muito? Porque ele acha que, na verdade, tudo tem a ver com entidades, com forças espirituais, né? E é muito comum a gente ver isso, ver pessoas que confundem realmente as energias paranormais com as comunicações espirituais. Calma lá, ainda não entrei na questão do espírito, calma, estou falando a questão do homem, vamos ser didáticos. Primeiro vamos pensar em nós, como seres físicos, com uma estrutura biológica muito complexa, e essa estrutura, para vocês entenderem bem, essa estrutura biológica, ela
produz muitos impulsos elétricos. Nós nos movimentamos através da energia elétrica. Por isso, a escola do Padre Quevedo, ele falava muito de telergia, né? Ele usava muito essa terminologia, né? Que outras escolas não utilizam tanto. Mas, ao meu ver, ela é muito válida e muito coesa, né? Porque todos nós somos dotados aí de um campo elétrico, um campo eletromagnético. Pode ver que muitos de vocês já tiveram a sensação, a experiência de, em alguns momentos de suas vidas, quando vocês estavam muito tensos, muito nervosos, quando vocês estavam se sentindo um tanto perdidos, um tanto confusos, de repente começar a sentir um choque elétrico, ou de repente tocar em alguém e falar: nossa, parece que eu senti um choque elétrico, não sei se senti. Muitos já tiveram a experiência de ter arrepios pelo corpo, de sentirem aqueles arrepios espontâneos. Bom, gente, tem alguém já na linha? Eu vou dar também atenção à pessoa que está ali querendo falar conosco, ok? Vamos lá então. Olá, bom dia! Bom dia. O Elias vai atender o ouvinte hoje? Está atendendo, você já está ao vivo. Ah, oi, Elias. Cristina, tudo bom? Tudo bem, só que estava rindo, não entendi seu nome. É Cleusa de Curitiba. Cleusa, ótimo, não precisa dar mais nome nenhum, Cleusa, tá? De Curitiba. No Facebook eu estou te vendo, daí tá atrasado, por isso que eu não sabia. Então já faça a sua pergunta, minha amiga. De preferência, se você perguntar sobre o tema, seria melhor, né? Mas tudo bem, fique à vontade. É mais ou menos isso, Elias. Eu tenho uma empresa e a gente está um pouquinho com dificuldade financeira. Tá? Certo. Em contrapartida, eu também tenho um namorado. Quando eu fico meio brigada com ele, Uhum. ele faz um gasto. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu queria um conselho. Legal. Olha só, olha só que interessante, né? Eu vejo, tá? Lembrem que o Elias também é paranormal, tá, gente? Qual a minha base, né? É o paranormal que estuda, né? Então, ou seja, eu já sinto e já vejo que você é realmente uma paranormal dotada de psigama fraco. O que é um psigama fraco? Psigama fraco é quando a pessoa tem uma capacidade, tá, de telepatia, um pouquinho, não muita, capacidade de evidência, não muita, não muito ordenado, não muito organizado. Tá? E você também tem um pouco de psicapa fraco. O que é psicapa? É poder psicocinético, né? Aquela pessoa que tem uma capacidade de movimentar alguns objetos, tá? De forma fraca, não é aquele poderzão não de televisão, viu, gente? Sabe que eu estou falando com você, mas interagindo com as pessoas, né? Então tem que explicar, utilizar a sua pergunta para já ir educando também. Então, veja bem, o que acontece? Todas as vezes que você está se sentindo feliz, alegre, tá? As coisas fluem com naturalidade. É só vir medo que as coisas começam a melar, em todos os aspectos. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Primeiro eu vou te passar um banho para te ajudar no help que você está precisando. Tá? Então vamos lá. Olha, gente, todo mundo pode fazer isso, tá? É aquele manjericão que a gente põe na pizza, aquele verdinho, tá ok? Alecrim, tá ok? Você não pode usar muito alecrim, só vai usar o tanto que eu vou te passar, tá? Porque você já pensa demais. Então, alecrim, tá ok, gente? Se você pensar demais que nem ela, só vai utilizar o tanto que o Elias vai falar. E vai utilizar o tapete de Oxalá, que é o boldo do Chile. Tá? Isso, de preferência verde, vai bater no liquidificador, pega um punhado de cada um, bate no liquidificador com água, vai coar, vai ficar um cheiro maravilhoso, tá? Coa como se fosse um suco, e você vai tomar seu banho de gelo, depois você vai tomar o banho da cabeça aos pés, tá? Não, não é cozido, é tudo verde. Só que você vai tomar da seguinte forma, você não vai jogar de uma vez, você vai esfregando no corpo, tá? Então, depois que você tomou seu banho, isso é maravilhoso, você já vai sentir mais leve na hora, só que você só pode fazer 9 banhos, tá? Ouvindo, gente, da cabeça aos pés, mas só 9, porque senão ele acelera muito o pensamento, tá ok? Você já é acelerada, tá bom? Ó, você vai fazer isso e depois, gente, quem é como ela vai fazer o quê? Vai procurar uma forma de meditar, tá ok? Então você vai buscar uma forma de você meditar para abaixar esses medos todos, tá bom, minha amiga? É maravilhoso. O problema é que as pessoas, elas mais leem do que elas entendem como fazer, porque o Ho'oponopono, na verdade, é uma meditação, é você entrar no Zen, tá? É o aspecto místico, né, divino. Então, mas eu te passei isso porque eu estou vendo que alguma coisa está faltando. Tá faltando, de repente, então, você tomar uns reikis, de procurar alguém para tomar um reiki, ou fazer, de repente, com um barulhinho aí de chuva, de água,
Tá bom? Então seria isso. Agora você continua ali ouvindo, tá ok, minha amiga? Eu vou te dando mais dicas através de outras pessoas também, tá bom? Gratidão, grande abraço. Amém, para todos nós, paz profunda.